Uma ótima tarde para você que acompanha nos canais oficiais da Prefeitura esse mês de maio de muitas comemorações. Mês de maio marcado, uma data marcada por ser um mês do nosso município, um mês também do nosso padroeiro. Hoje é dia 16, nós estamos aqui nessa programação mais que especial, trazendo no dia do padroeiro um pouco mais da nossa história, trazendo para você essa live em que nós temos orgulho de estar apresentando o livro, volume número 2, né? Já é o segundo volume do Luiz Pontes. Nós vamos falar sobre esse livro, nós vamos apresentar esse livro para você. Hoje, dia 16 de maio, dia de São João Nepomuceno, dia da cidade, dia do nosso padroeiro. Para participar dessa nossa live, eu estou recebendo junto comigo o jornalista responsável com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, claro, um entendedor e amante da história de São João Nepomuceno, Márcio Heleno Silva, conhecido como Márcio Sabonis. Sabonis, boa tarde, seja bem-vindo à nossa live. Boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde, Luiz Pontes. Dizer que é um prazer, né, de participar de um evento como este, no qual nós estamos aqui sempre valorizando a nossa terra. Como você bem disse, é onde eu nasci, é o meu ninho, é a minha cidade, e eu fico muito feliz de ter pessoas como o Luiz Pontes, que é um pesquisador mesmo da nossa história, e por ele, né, nós temos essa oportunidade de conhecer causos, histórias e fatos que eu particularmente não fazia ideia. E como é enriquecedor, né, você saber a história da sua origem. E aí as coisas começam a fazer muito sentido como são joanense. Então, dizer aqui da minha alegria e satisfação, sou muito feliz por ser amigo e ter sido aluno, né, do Luiz Antônio Fajardo Pontes, uma figura realmente que merece todo o nosso respeito, e mais um livro, trazendo a nossa história, e eu fico assim, sabe, quando eu começo a ler os textos do Luiz Pontes, que também ele dedica um trabalho no jornal Voz de São João há muitos anos, ele traz ali alguns trechos, né, dessas histórias, e eu fico assim, gente, onde o Luiz Pontes consegue essas informações que são ótimas, né? São informações aprofundadas da história. Quem talvez não conheça o trabalho do Luiz Pontes, tanto na Voz de São João quanto nos livros, vale a pena porque realmente é um passeio. E a leitura ela é muito boa e traz assim, como o Luiz Pontes ele detalha, ele traz uma linha de escrita, eu consigo ver, sabe, Luiz? Eu consigo ver mesmo assim. Você fala, passa um trecho tal que subiu, que ali pensou, que comentou, que encontrou. A gente vai acompanhando essa narrativa. Então, é um grande presente para o nosso município, né? O lançamento de mais um livro que traz trechos ricos da nossa história. O Morro do Tongó, que traz tantas dúvidas. Onde fica o Morro do Tongó? Né? Que tem gente que fala que aqui atrás da Matriz, tem gente que fala que é na Vargem Grande. Né? Cada lugar eles têm um Morro do Tongó. E também a gente não pode deixar de forma alguma de falar da presença dos negros em nosso município, visto que uma grande parcela de nossa população vem da raça negra, né? Nós tivemos aqui também o episódio, infelizmente, que é o episódio que eu falo que é muito triste do Brasil, que é a escravidão. Nós tivemos a escravidão aqui também. Então, assim, começando esse bate-papo, estou aqui também como presidente do Conselho do Patrimônio Cultural do município. E você, Luiz Pontes, você já é o nosso patrimônio, viu? Você é um patrimônio da nossa cidade. Seja bem-vindo para esse bate-papo. Estamos curiosos para destrinchar mais sobre esse novo trabalho desse grande homem que está aqui, Luiz Antônio Fajardo Pontes, conhecido como Luiz Pontes. Muito obrigado, Márcio. Ô, Luiz, deixa eu mostrar então, pessoal, o livro, sim, né? O livro São João Nepomuceno, 2 séculos de história, O Mistério do Morro do Tongó
e a história dos negros são-joanenses. Como eu disse, esse já é um segundo volume. No primeiro volume a gente teve lá a história do padroeiro, a gente teve uma genealogia muito bacana lá também. Enfim, é um livro muito bom de ler, uma leitura muito bacana. E lembrando que, Luiz, a gente aproveitou esse lançamento seu e nas nossas lives a gente usou isso, né? São 2 séculos de história. Independente da emancipação política do nosso município, ele tem uma história antes, né, que merece ser contada, e esse livro aqui também, eu ainda não terminei de ler, né, eu estou viajando nas histórias, e o Sabonis destaca isso. Hoje a gente talvez busca personalidades para contar a história, e aqui vai ter história de São João Nepomuceno, e história do país, né, do estado, do país, mais de uma visão nos livros históricos. Ô Luiz, vamos falar um pouquinho desse livro, qual a inspiração, por que os negros já ganham destaque já no segundo volume do seu livro. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de desejar também uma boa tarde e agradecer a vocês dois, né, que são pessoas também com as quais eu sempre gostei muito de lidar. A gente já teve outras oportunidades de estar juntos. O Luiz Carlos, eu me lembro que estive uma vez no programa dele, foi muito agradável também, pelo menos eu achei, de comentar um pouquinho sobre a história dos distritos de São João. Márcio Sabonis também, né, uma figura já com quem eu tenho tido o prazer, né, e o privilégio de conhecer já há um bom tempo, desde aquela época boa lá do cursinho, né, no Calçadão, enfim. Sempre também tenho acompanhado a sua trajetória, e para mim é muito satisfatório, né, estar aqui, ainda por cima, numa situação como essa, digo assim, especificamente do lançamento do livro, apesar de todos os problemas aí que a gente está enfrentando, né, por causa da pandemia, foi algo, inclusive, que provocou o lançamento agora em 2021. Na verdade, esse livro ele era para ter sido publicado no ano passado, em 2020, mas não houve como, né? A gente tentou adiamos de fato, e mesmo adiando ainda estamos nessa situação, né? Mas eu creio que, pelo menos assim, tem um lado muito importante que é o lado, de fato, de que a gente está conseguindo dar prosseguimento a essa série de publicações. A primeira foi em 2019, né, como vocês comentaram. Houve, então, uma tentativa, naquele primeiro volume, da gente retratar o início mesmo, as origens mais remotas da cidade, lá por volta de 1815, né, que foi quando começou a Igreja Matriz, vamos dizer assim, dedicada a São João Nepomuceno, e a gente agora, nesse dia 16, comemorando também o dia do padroeiro, mas também o lançamento desse livro, né? E esse livro, ele também tem um pouco, na verdade, ele tem muito a ver com a questão das origens remotas de São João, porque trata, de fato, o período da escravidão, né? Que foi o século XIX aqui para nós. E então é uma característica interessante que trata da história de São João, porém não do ponto de vista dos grandes homens, né? Geralmente a história, como se costuma dizer, ela é contada pelos vencedores, e de fato tem um grande grau de verdade nisso, né? Geralmente as classes superiores são aquelas que têm as pessoas que estudam, né, que escrevem, e aí quando a gente se depara com a história de São João, sem querer desmerecer todo um magnífico trabalho que já foi feito por vários pesquisadores da história de São João, mas às vezes até por questões de fonte historiográfica, ou seja, documental, as pessoas procuram aqueles indivíduos que eram os mais importantes, né, do ponto de vista político, econômico, as pessoas mais ricas, mais influentes. E esse segundo volume, ele trata exatamente de uma outra questão, que é a história do ponto de vista dos escravos. Então, essa é uma característica bastante interessante. E
eu acabei encontrando a fonte, vamos assim, para esse livro, de uma maneira completamente casual. Uma vez eu fui presenteado pela neta do doutor, o doutor José de Castro Azevedo, que foi a Maria Emília. A Maria Emília, ela me presenteou com uma coleção de volumes da Voz de São João, muito antigos, da década de 40 e de 50. E aí, eu folheando a Voz de São João daquela época, eu me deparei com uma coluna que eu achei muito estranho o nome, O Mistério do Morro do Tongó, e escrito por uma pessoa que se chamava D.A. Minhas. E eu não entendi nada, assim, eu nunca tinha ouvido falar desse sujeito, e muito menos tinha ouvido falar do mistério do Morro do Tongó, embora eu conhecesse já o Morro do Tongó, assim, de ouvir falar. De fato, ele é uma localidade em São João, que fica mais ou menos ali entre São João e Roça Grande. Tem aquela montanha ali, quando a gente chega em São João, perto daquele semáforo, daquele pardal, né? O último que tem ali, na entrada do asfalto para a Roça Grande, tem uma pedreira do lado, né, à direita de quem chega na cidade, e atrás daquela montanha, para aquele lado ali, é o Morro do Tongó. Mas, assim, eu achei no início que se tratava de uma historieta, assim, uma coisa inventada. Mas depois, quando eu comecei a acompanhar as escritas que saíam na Voz de São João quase toda semana, eu percebi que havia ali muita coisa genuína. Assim, por exemplo, mencionava-se o nome de várias pessoas que existiram naquela época. Por exemplo, o Cônego Reis, que inclusive dá nome àquela rua da antiga linha de trem, né, saindo ali para Juiz de Fora, em frente ao Supermais. Havia outros, o Manuel Dutra Nicásio, que era irmão do Coronel Zé Dutra, e várias pessoas, assim, e locais, como a Rua do Sapo, que já existia naquela época. Então, deu para perceber que não era apenas uma fantasia, era algo baseado na nossa sociedade naquela época. Só que tinha um detalhe, estava contado o assunto, o tema, assim, de uma maneira muito meio arcaica, né? Assim, e não muito linear. Então, o que eu me propus a fazer foi recontar essa história a partir da minha percepção e também uma percepção de uma pessoa que nasceu 100 anos depois do autor original, que era o D. Aminhas, né? Então, essa foi o objetivo, foi de tentar retratar uma história que se passou em São João, que, na verdade, a gente não sabe até que ponto se é 100% verdade ou não, mas, como eu disse, tem uma boa parte de veracidade, e fazer isso de uma maneira mais moderna, vamos dizer assim, mais contemporânea, para o paladar, vamos dizer assim, de alguém dos dias de hoje. E foi muito legal, porque a gente conseguiu também, mais uma vez, obter um apoio importantíssimo da Prefeitura Municipal, que, na verdade, já havia uma conversa entre nós, quer dizer, com a Diretoria de Cultura, para o lançamento desse livro, mas aí veio a pandemia e veio a Lei Aldir Blanc. E aí achou-se melhor fazer, né, o financiamento desse livro pela Lei Aldir Blanc. A gente continuou tendo o apoio da Prefeitura nesse sentido e fomos contemplados, né, para, então, receber uma verba para imprimir esse livro, que, da mesma maneira que o anterior, ele vai ser totalmente gratuito. E nós tivemos, no primeiro, a preocupação de deixar 2 volumes para cada escola de São João, do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, do ensino básico. Todas elas, fossem municipais, estaduais, particulares. Gostaríamos até de ter deixado mais volumes, mas o problema é que a gente tem uma tiragem limitada e também tem o objetivo de distribuir para as pessoas que se interessam, né? Então, a gente vai continuar essa mesma visão, essa mesma política agora, nesse segundo volume, de fazer uma distribuição pelas escolas e também fazer uma distribuição para as pessoas.
Infelizmente, não vai ser possível, esse ano, a gente fazer igual fez em 2019, no lançamento do primeiro volume, que houve um evento lá no antigo museu, né, municipal, e onde nós apresentamos, na Arte da Conversa, com o Ricardo Itaboraí, apresentamos o livro e, felizmente, um grande número de pessoas compareceu, então a gente distribuiu o livro naquela ocasião, e agora vamos ter que bolar uma maneira de disponibilizar esse livro, talvez, quem sabe, fazendo um outro evento posteriormente, ou então deixando alguns volumes para quem queira pegá-los, como eu falei, gratuitamente. E, então, esse ano agora de 2021, o 16 de maio, né, que é o dia do município, vai servir como a data, vamos dizer assim, oficial de lançamento do livro. Mas esperamos que em outras oportunidades a gente continue promovendo a distribuição do livro e a discussão do conteúdo dele. Luiz, o que você está dizendo aí, muitas pessoas já entrando em contato aqui na Ascom, justamente por isso. Muitas pessoas têm o interesse de adquirir o seu livro, as pessoas têm essa curiosidade. Como eu disse anteriormente, a história da nossa cidade, eu tenho interesse em saber a história da nossa cidade. Sobre o Morro do Tongó, que você mencionou, né? Você tem esses jornais, né, com esses arquivos aí escritos, e você se propôs a fazer um estudo desses arquivos que você tinha para montar esse livro. Além desse arquivo impresso que você tinha em mãos, teve mais algumas pessoas que talvez você conversou sobre essa questão do Tongó, porque nós temos alguns moradores, né, nesse eixo, que a gente vai compreender, atrás da Matriz até a Roça Grande. Existem moradores ali, e na sua maioria deles, da mesma daqueles que vieram há 100, 150 anos atrás, que vai ficando de família. Você teve algum contato com essas pessoas também? Porque, assim, eu acho que depois do lançamento do livro, algumas pessoas vão ler, eu acredito que vai chegar a ter mais histórias, né, para você, assim, olha, mas tem isso também. Como é que foi, assim, além dessa questão, né, teve mais pessoas que você conversou? Porque tem muitos detalhes, né, é muito interessante todos esses detalhes que você eu comecei a ler o livro, não li todo ainda, mas a gente já percebe que tem uns detalhes, as trilhas, os caminhos ali, os acontecimentos. Tem esse papo também, assim, com os mais velhos, né, Luiz? Eu vou dizer assim, os causos. É verdade. Assim, Márcio, especificamente nesse livro, eu confesso para você que eu não consegui, enquanto eu estava escrevendo, que foram, na verdade, uma sequência de textos lá da Voz de São João, eu estava me baseando muito nos relatos do De Aminhas, né, que é o autor original. Outra coisa que eu me baseei muito e que eu gosto de fazer é pesquisas em jornais antigos, sabe, jornais do século XIX. Hoje em dia existe uma ferramenta muito boa para isso, que é a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, eles fizeram lá um trabalho monumental de pegar todo o acervo que eles tinham mais antigo, dos jornais antigos, né, desde o Brasil Império e tal, e eles digitalizaram esses jornais. E tem um detalhe, não é apenas a imagem do jornal, ele funciona como texto, ou seja, você pode digitar uma palavra-chave e ele vai rodar ali, vai buscar, entendeu? Então, ele é, de fato, um instrumento de pesquisa muito eficiente e eu utilizo muito. Então, eu peguei assim, muitos jornais antigos, ainda da época da escravidão, falando exatamente desses temas. Isso foi também uma fonte muito importante para mim. Inclusive, eu cheguei a ver lá uma menção ao Morro do Tongó por volta de 1870 ou 80, envolvendo uma fuga de escravos que estavam refugiados lá no Morro do Tongó, o que mostra que era uma região muito isolada mesmo, assim, porque servia de ponto, né, de refúgio dos escravos. Agora, a questão assim da tradição oral, ela de fato ela é riquíssima. Eu tenho, sim, alguma informação oral sobre o Tongó,
que eu pude já obter, inclusive até do meu pai, o Luiz Gonzaga, né, que ele durante muito tempo, principalmente na juventude, o meu bisavô, quer dizer, o avô dele, tinha uma propriedade rural, e que eu, inclusive, estou nela agora, exatamente aqui, eu estou praticamente morando aqui, perto de Roça Grande. E aqui é exatamente perto do Morro do Tongó. Então, meu pai falava assim, algumas coisas do Tongó, da localização. Existem relatos em São João também, né, de fugas de escravos, e fora as lendas, né, envolvendo, às vezes, a questão da religiosidade africana, que também é um outro ponto que eu tento explorar um pouco mais nesse livro. Porque a gente sabe, por exemplo, que existe, infelizmente, eu não vou entrar aqui no mérito, mas assim, uma certa demonização das religiões de matriz africana, né? Então, o que eu pude perceber, inclusive, nos relatos aos quais eu tive acesso, é que a religião africana ela era um elemento muito importante na resistência dos negros, né? Então, eles de fato viviam de uma maneira similar àquilo que a gente percebe de uma maneira mais evidente na Bahia, o sincretismo religioso, onde, ao mesmo tempo que a pessoa vai, no caso, ia na Igreja Católica, orava por um santo, né, São Jorge, enfim, e vários outros santos que eram identificados também, o São Benedito, né, e que eram identificados com os orixás, né, africanos. E lá no Tongó, eles, nas cerimônias deles, eles reverenciavam os orixás, né? Então, assim, tem essa parte muito interessante também, que é uma... Mas, assim, infelizmente, eu não tive como fazer um trabalho como eu gostaria, de tentar resgatar a tradição oral dessa região. Apesar, como eu disse, de ter já, principalmente pessoas relacionadas a fazendas daquela região. Às vezes me procuravam e falavam, oh, que interessante, eu não sabia que tinha acontecido, né? Uma coisa tão próxima aqui de São João. E é um momento de pandemia também, né, Luiz Pontes, assim, da gente se encontrar com as pessoas que, infelizmente, né, é um momento que a gente tem que aguardar. Só pegando um pouco o gancho, Luiz, se você me permite, eu sou espírita, eu sou umbandista, e eu tenho um amigo meu que também ele faz o que nós chamamos de teatro negro, que existe essa categoria, que é muito bacana, que trabalha isso que você está dizendo, né, questão religiosa, cultural. E ele fez um trabalho tão bonito que eu assisti num festival uma vez, que eram os escravos, então eles estavam numa senzala, e aí a criança, né, estava a mãe e a criança. Então, quando o senhor de engenho chegava ali, os brancos, aí estava a imagem, por exemplo, de São José. Aí a mãe falava assim, meu filho, diante da imagem de São José, nós fazemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né, que Deus abençoe São José. Mas na sala, sem os brancos perto, Coê, Cabicelê, Xangô. Então, assim, o negro africano, ele cresceu sendo as duas religiões, né? E por isso nós temos esse sincretismo. Aí, só para emendar aqui, Luiz, a questão que a gente disse da pandemia. Você é um pesquisador, né? Você bem disse aí que você utilizou esse artefato tecnológico, né, da Biblioteca do Rio de Janeiro, né, dos dados. É um sonho daqui de São João também, de digitalizar os documentos da nossa cidade, manter um museu virtual. Vai ser, eu acho que, outra grande realização se acontecer no futuro, para quem pesquisa. E a pandemia, Luiz, como ficou para você pesquisar? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Como é que você está se virando diante desse cenário? Então, realmente, assim, ela sempre impõe algumas restrições, principalmente quando você depende do funcionamento de determinados cartórios, arquivos, né? Eu mesmo, por exemplo, um lugar que também é muito rico de informações aqui para quem estuda a história de São João, é o arquivo da Cúria, do Bispado e de Juiz de Fora, onde estão atualmente os livros de registro da Igreja de São João,
os mais antigos, e não só de São João, e também, às vezes, de outras localidades próximas, como Nossa Senhora das Dores, de Monte Alegre, que hoje é Taruaçu, enfim, e outros, né? Só que isso realmente atrapalha, né? Porque eu, por exemplo, eu gostaria muito esse ano de ter ido lá no arquivo da Cúria de Juiz de Fora e não consegui, porque ele está fechado para consultas. Então, tem esse lado. Agora, por outro lado, eu chego a dizer que não atrapalhou demais, não, porque hoje em dia a gente fica tão dependente dos recursos digitais, da internet, e que, na verdade, eles são tão ricos mesmo, são tão variados, e muita coisa que está disponível continua disponível, né? Então, assim, não chegou a ser um grande problema. Infelizmente, um dos problemas agora é esse, né? É a questão da divulgação do livro. Mas, apesar disso, a gente também tem um blog, né? Atualmente, quer dizer, já há alguns anos, que eu tenho colocado lá no blog, que é o sjnhistoria.wordpress.com, que seria o blog onde eu coloco lá os textos que eu publico na Voz de São João. Então, isso também é bom porque permite que pessoas que estão muito longe de São João, né, tenham acesso a esse tipo de, né, aos meus escritos. E quem sabe depois a gente vai tentar fazer também uma publicação digital desse livro. Acho que seria interessante. Mas agora, realmente, trabalhando com o livro físico, que eu acho muito legal, né? O livro físico, todo mundo gosta, né, de ler o livro no papel, né? Por mais que a tecnologia esteja se aprimorando, hoje você pega, né, alguns aparelhos, uns tablets e tal, que simulam muito bem até mesmo a coloração do papel, mas nunca é a mesma coisa que você pegar um livro impresso, né? Então, mas está, assim, como eu disse, eu acho que não chegou a atrapalhar muito, em função graças a Deus, né, que a gente tem hoje em dia uma série de recursos muito bons para esse tipo de pesquisa. E uma coisa também que eu gostaria de dizer, assim, é que é o seguinte: eu, apesar de pesquisar a história de São João, na verdade, eu não sou um historiador formado assim, em história. Eu sou mais um pesquisador, de fato, né? Assim, eu tenho uma formação acadêmica, mas em áreas um pouco diferentes. A minha graduação em física, né, que não tem nada a ver com história, inclusive fui professor do Márcio aí no cursinho de física, que é um assunto que, de fato, me interessa muito. Mas o meu problema é que, eu não sei porque eu sou geminiano, né? Dizem que o geminiano é muito volúvel, está olhando para dois lados ao mesmo tempo, e eu, na verdade, eu fico olhando para várias coisas ao mesmo tempo. Então, além de me interessar pelas ciências exatas, acabei me enveredando nessa área de estatística, olha só, né, voltada para a educação. Fiz um mestrado e um doutorado na área de educação, trabalho com isso, com estatística, e acabou que a história virou meio que um hobby, mas é um hobby que me tomou assim, uma boa parte dos meus interesses, porque de fato eu sou fascinado, né, por essa questão da história e da genealogia. E eu acho que o Fernando Pessoa que falou uma vez, eu não me lembro assim, exatamente agora de como foi isso, mas ele dizendo assim que quando você fala da sua vila, da sua aldeia, você está falando do mundo inteiro, né? Assim, porque o que se passa na vida, que o Tejo não é mais bonito que o rio que corre pela minha aldeia, mas ele é mais bonito porque ele é o rio que passa pela minha aldeia. Ou seja, você fala, quando você fala da sua aldeia, você está falando, né, do ser humano, né, de coisas universais, né? Então eu acho isso legal, né, essa questão de tentar, até porque geralmente a história local ela não costuma ser muito bem estudada, até por falta de fontes de informações. A história das pequenas cidades, né? Então isso também é legal de explorar esse lado. Ô Luiz, eu vou lembrar aqui, porque nós recebemos essa primeira quantidade aqui, foi uma quantidade menor de livros, vai chegar mais livros aqui em São João do Pomuceno, serão distribuídos em breve nas escolas, e também a nossa biblioteca vai estar retornando agora em breve para o centro da cidade,
no prédio da antiga estação ferroviária, e os seus exemplares estão disponíveis lá para uma leitura também. Eu costumo dizer que um livro, o Luiz Pontes, assim, as pessoas falam, eu leio num suspiro só. Eu falo que o livro, de repente, eu não gosto dessa expressão, porque eu acho que o livro tem que ser meio que digerido. Mas a sua maneira de escrever, ela é meio provocativa nesse sentido, porque quando a gente já pega aqui, lá no comecinho tem uma ilustração que você coloca, que é do tio Barnabé com o Pedrinho, seria uma analogia do Daminhas com o pai Carlos, que são os personagens. Então, assim, você já nos instiga já nessa viagem de imediato e você vai fazendo alguns paralelos, né? Assim, o que está acontecendo no país naquele momento, o que está acontecendo lá na África, ou que antecedeu esse momento, e o que está acontecendo no mundo. Então, assim, é meio que uma leitura que vai nos cativando para essa leitura meio que de um suspiro, porque você já vai nos ajudando nessa imersão, vamos dizer assim. Isso é proposital, é uma característica do Luiz Pontes, porque tem o Daminhas, né? Tem essas histórias que você tão bem colocou aqui, elas já existiam, você pesquisou, mas tem muito aqui do Luiz Pontes nessa maneira de costurar essa história, vamos dizer assim. Exatamente, Luiz Carlos. Acho que você observou bem assim, que foi uma intenção minha mesmo, de, como eu disse, primeiro, trazer de volta essa história que havia sido escrita por uma outra pessoa, pelo Daminhas, né, o Daminhas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria deixar um pouco a minha marca, vamos dizer assim, que, como eu comentei, era de contar a história do ponto de vista de uma outra pessoa, né? No caso seria eu, assim, um ponto de vista contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, tentando situar a história num contexto histórico, de fato, regional, local, e também até nacional e internacional, né? E era isso, inclusive, acho que foi, assim, foi uma tentativa, de fato, que talvez preencheu uma lacuna, assim, de trazer algo a mais, né, para a narrativa, que a narrativa original ela não tinha tanto essa preocupação, era algo mais pontual, né? E a minha preocupação, além de contar a história, era também de fazer isso, de colocar um contexto, né, para que as pessoas se situassem, não só naquela época, mas também até identificar as coisas que se passaram lá até o presente, né? Porque, afinal de contas, né, o que se passou lá tem o seu reflexo, né, na atualidade, né? É exatamente isso que eu acho legal. A história ela permite isso, né? Você criar uma conexão do presente com o passado, né? Tentar explicar um pouco o presente a partir do que aconteceu no passado. Então, eu, de fato, eu sempre tentei fazer essas analogias, e que me chamou muita atenção foi isso. Essa história, ela só existiu, quer dizer, ela só foi preservada pela ação de praticamente duas pessoas que não tinham nada a ver com, vamos dizer assim, o que se chama de status quo, que seria assim, as pessoas mais importantes da sociedade. Não eram. Ela foi contada por o que chamava de um preto velho, que era o pai Carlos, que, segundo Daminhas, talvez já tinha quase 100 anos, ou mais de 100 anos, quer dizer, que não sabia nem escrever, né, nem ler e escrever. E o outro, que era o entrevistador dele, era um menino de 8 anos, mais ou menos, de idade na época, que era o Daminhas. Então, você vê assim, foi só por isso que a história sobreviveu. Se dependesse dos escritores, né, das pessoas, não teria sobrevivido. Né? Então, esse é um outro ponto que eu acho legal também dessa história. Agora, a questão do Daminhas também é interessante. Eu comecei a procurar quem era o Daminhas, né? E aí eu só fui encontrar a informação sobre quem era ele quando, lá no final dos relatos, o Daminhas morre, né, subitamente. Isso foi em 1951, que foi quando praticamente se publicou essa série. Quando chegou em dezembro de 51, lá na Voz de São João estava a notícia de que foi necessário interromper a sequência das histórias do Tongó por causa da morte do autor. E eles explicam que o Daminhas, na verdade, ele tinha esse apelido, Daminhas, porque o nome dele era Damaso, Damaso dos Reis Torres.
E aí eu comecei, então, como eu gosto muito de genealogia, e já conheço também alguns canais de genealogia em função da minha pesquisa, eu comecei a ir atrás de quem era o Daminhas. E descobri que o Daminhas, na verdade, era até quase que um parente meu, porque ele, ele, era, ele era meio-irmão da dona Glorinha Torres, que foi uma pessoa aqui em São João muito importante, que inclusive a atual biblioteca municipal tem o nome dela, foi uma diretora escolar, intelectual, falava várias línguas, foi minha primeira professora de francês particular, inclusive, e a dona Glorinha era meia-irmã do Damins. Assim, olha só, e eu não sabia, fiquei sabendo depois. Aí, algum tempo depois, eu consegui localizar um neto do Damins. E foi muito bom também, porque ele é que me passou várias informações assim importantes sobre o avô dele. E, quer dizer, e aí você vai, uma coisa emenda na outra, né? É uma coisa inesgotável. Tem hora que você tem que tomar cuidado para não... Tem que saber parar, né? Porque parece que não acaba. Né? Mas é um processo, assim, para quem gosta, né? É delicioso assim, de fazer essa pesquisa. E eu realmente, assim, lá na Voz de São João, eu tenho, às vezes, o hábito de fazer assim, eu vou contar uma história que vai durar alguns meses, entendeu? Assim, 2, 3 meses, porque também você ficar falando só de uma coisa, né, acaba ficando um pouco monótono, então é bom variar. Aí eu conto uma história em 2, 3 meses, que pode ser ou um carnaval, ou a ferrovia, ou a emancipação política. E aí eu resolvi fazer a história do Tongó, que na verdade durou muito mais do que isso, durou uns 7, 8 meses. E o livro é exatamente uma compilação dessas crônicas que foram publicadas ao longo desse tempo. E eu gostava, assim, eu sempre gostei de ler muito as antigas novelas, assim, de contos de detetive, coisas desse tipo. E é interessante que, às vezes, acontece isso. Assim, no final do capítulo, você coloca uma coisa interessante, mas sem dar o resultado daquilo. Né? Então, aí fica para cenas do próximo capítulo, e você vai emendando uma coisa na outra. Aí o Tongó ele teve essa intenção também de estimular a leitura, né? de fazer com que houvesse um encadeamento, porque realmente é uma história assim, bastante pontual, que inclusive trata de uma questão interessante, que é um suposto tesouro que teria havido envolvendo a congregação dos escravos. Na verdade, a gente nem sabe se, primeiro, não sabe se o tesouro existiu. E caso ele tenha existido, não sabe o que pode ter acontecido com ele. Né? Se bem que aqui eu não posso, talvez, eu tenho que me cuidar aqui para não dar uma de teaser, né? de spoiler, né? De contar o final da história. Mas é um Não, pouco... por favor. Não conte o final, por favor, viu, Luiz? Ô, Luiz, deixa eu aproveitar aqui, porque o dia 16 ele é muito próximo do dia 13 de maio, onde a gente celebra também a abolição da escravatura. Nesse livro aqui, eu acho que duas provocações para mim foram muito interessantes, e eu acho que quem lê também vai ver isso, além de ser um personagem negro que conta uma história, mas eu acho que duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro que é inevitável, né, ô Luiz, no contexto histórico, claro, tá, gente? Naturalmente, os nossos personagens, os nossos heróis de São João Ponceno eram donos de escravos, né? Assim, eu acho que no finalzinho você faz uma lista de proprietários ali, a quantidade de escravos, era um bem, né, que era adquirido. Então, você traz isso também, assim, vamos olhar lá, claro, sem julgamento, que eu acho que o contexto histórico ali, aquilo era natural. E uma outra coisa que me chamou a atenção é porque o Tongó, onde você vai citar, ele acaba sendo ali um local de uma estruturação política dos escravos. A gente tem uma impressão da escravidão como se os escravos fossem meio que resignados ali, eles aceitavam aquela situação enfim, se rebelar ou sem questionar. E aí você traz, na verdade, assim, um outro cenário. Eles têm uma organização política, eles têm ali uma certa
estruturação e um julgamento da história. Isso é natural só aqui do Tongó ou não? Já que a gente está falando da escravidão, essa organização política dos negros, ela era forte no cenário brasileiro, mesmo com a escravidão? De fato, com certeza, havia sim. E existe essa questão que você colocou, que talvez seja até uma questão política, de que eles achavam, eu digo assim, a classe dominante, né, tratava os escravos como uma propriedade. E, inclusive, em São João, um dado assim, curioso, houve no início de 1870, não me lembro agora exatamente o ano, 72 talvez, houve um censo bastante detalhado no Brasil inteiro. Foi o primeiro censo nacional que nós tivemos. E aí tem São João, que na época ainda era um distrito de Rio Novo, e lá tem a divisão da população entre brancos, negros, livres, escravos, e tem também a informação sobre a alfabetização. E naquela época, simplesmente nenhum escravo em São João sabia ler ou escrever. Pelo menos é a informação do censo. O que não quer dizer que não havia negros que soubessem ler e escrever. Porque naquela época, na verdade, a maioria dos negros em São João já era livre. Isso em 1872, mais ou menos. Então, quer dizer, são nuances, né, que vale a pena comentar, porque quando a escravidão, quando houve a abolição, em 1888, então, assim, os escravos em São João já eram uma minoria em relação aos negros, né? E um outro detalhe também assim, importante que sai desses recenseamentos é que São João era uma população primordialmente negra. Por exemplo, houve em 1840 um censo também. Aliás, em 1831 e também em 1840. E a gente vê claramente aí que nessa época, em São João, para você ter uma ideia, de cada 10 pessoas que moravam aqui em São João, apenas 3 eram brancas. Entendeu? 7 pessoas ou eram negros ou eram mestiços. Entendeu? Então, assim, realmente a gente tem uma tradição, né? Aliás, tem uma presença genética muito grande dos negros, né? Principalmente dos negros, já que os índios que estavam por aqui, a maioria ou saiu ou foi dizimada, então não sobrou muito, né? Mas apesar de que também existe um pouco. Mas a carga genética, vamos dizer assim, né, africana aqui é muito presente. E isso não se faz acompanhar, como a gente comentou, da presença na história, né? Então, é exatamente por causa disso que a gente tenta resgatar isso. A questão assim da participação dos negros, eles de fato eram sim muito articulados. E, inclusive, alguns relatos contam que havia negros livres, né, naquela época, que já sabiam ler, escrever, que liam jornais e que passavam informações para os escravos sobre o que estava acontecendo na corte, porque naquela época, por exemplo, em 1870, já era muito grande o movimento abolicionista, né, no Brasil, principalmente nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, que era a capital. Agora, São João não. São João sempre foi um lugar muito conservador. Aqui todo mundo, ou quase todos os políticos, eles eram partidários da escravidão, eram donos de escravos, sem querer fazer juízo aqui, mas assim uma observação que cabe dizer, né? Então, e eu acho que é interessante às vezes a gente pensar um pouco isso, né? Relativizar quando a gente fala das pessoas, assim, dos grandes homens, eles eram grandes homens, mas eles eram homens daquela época, né? Então eram sim partidários aí da escravidão. E houve, inclusive, assim, com a proclamação da República, em grande parte ela foi realizada exatamente pelos políticos e pelos fazendeiros que se sentiram traídos com a abolição acontecida um ano antes, né, em 1888. Então, quer dizer, essas são outras visões que a gente tenta também trazer nesse livro. No finalzinho, você faz traz aqui o mapa da população, 1831 a 34.
Aí é uma curiosidade muito particular aqui, ô Luiz, porque eu fui lá pesquisar, ver alguns sobrenomes, né? A gente tem tanta curiosidade por essa descendência ou ascendência europeia, né? E aqui em São João, italianos, por exemplo, é muito forte. E aí eu fui lá para ver, falei assim, eu vou ver se eu tenho, buscar alguma origem lá dos negros, enfim. E aí a gente percebe que lá os sobrenomes eles não aparecem lá com muita frequência. Como é que chega a ser uma curiosidade particular, assim, a nomeação dos negros, esses sobrenomes africanos, eles desaparecem ou os negros são renomeados? Por que de repente, nos negros a gente não vai ter consegue traçar essa árvore genealógica assim com tanta precisão? Realmente, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar, é esse que você observou. Existe um censo, um mapa populacional de São João Nepomuceno, que foi feito em 1831, na verdade, de 31 a 34. Lembrando que São João, pelo menos simbolicamente, foi fundada em 1815, então isso aí foram somente 16 anos depois de São João ter surgido. Naquela época, o núcleo urbano era mínimo, era só a capelinha, né, com alguns casarões ali em volta. A grande maioria da população morava na zona rural, né, nas fazendas, e às vezes, no domingo, ia para o centro urbano assistir à missa, e às vezes eles tinham casas ali exatamente só para passar o final de semana. Aliás, essas cidades eram chamadas de cidades de domingo, porque era uma cidade que a vida só surgia basicamente no domingo, quando todo mundo se reunia lá para fazer tudo, né? Não só assistir missa, discutir política, pôr a fofoca em dia, fazer de tudo, né? As pessoas, a paquera, né? Os arranjos de casamento, tudo acontecia geralmente ali no centro, né? Bom, mas ali existia também, então, houve, né, esse censo em 1831, e ele é muito legal porque ele nomeia todos os habitantes de São João. Então, assim, ele divide a população em unidades familiares, que eles chamam de fogos, com aquela ideia do fogo, né, do fogão de lenha, que seria assim, a unidade em torno da qual você tem um núcleo familiar. Então, tem o chefe do fogo, que seria vamos dizer assim, o chefe de família, né? E aí ele geralmente tem um sobrenome, tem o nome completo da pessoa. Aí vem os familiares, né? Mulher, filhos, etc. E vem os escravos. Então, mas os escravos, eles geralmente só têm o primeiro nome, né? Não tem o sobrenome. Isso dificulta muito, né, a pesquisa genealógica dos negros, né? Não só em São João, mas é uma característica geral isso. Então, no caso assim, de você fazer a genealogia dos negros, é preciso ter mais informações, é mais complicado. Às vezes, por exemplo, registros de casamento, lá falam que sei lá, o Severino casado com a Maria, escravos do capitão José, não sei das quantas, no dia tal se casaram. Então aí você consegue meio que rastrear, mas é mais difícil, exatamente por causa da ausência do sobrenome. Muitas vezes os escravos adotavam o sobrenome do dono, né, do senhor de escravos, da família, ou adotavam o sobrenome de um padrinho, que às vezes também o fazendeiro era padrinho, né, do filho do escravo, ou às vezes tinha origem devocional, né, como da Paixão, do Rosário, nomes assim, né? Aqui em São João, inclusive, um ponto também interessante, falando do Rosário, é que aqui existia, né, uma congregação fundada em meados do século XIX e que era na Igreja do Rosário. Só que a Igreja do Rosário antiga era a Igreja dos negros mesmo de São João. Os brancos, né, os fazendeiros, frequentavam a matriz no Alto do Morro e a Igreja do Rosário era onde é hoje, mais ou menos, a Escola Coronel José Braz, perto, talvez, ali da Energisa, para aquele lado ali. Era uma igreja que ela tinha, inclusive, já vi isso, um relato do Bruno Bambino, se não me engano,
que lá existia um lustre tcheco, que é cristal da Boêmia, que é o cristal, né, mais sofisticado assim, do mundo. Lá na Igreja do Rosário de São João, tinha o lustre dela era de cristal da Boêmia. Coincidentemente, a Boêmia de onde vem São João Nepomuceno. Né? Eu não sei o que foi feito desse lustre, né? Porque aí, na década de 20, final da década de 20, demoliram a Igreja do Rosário. Existia um cemitério também ali antigo, que também foi destruído para dar origem ao colégio, ao grupo escolar Coronel Zé Braz. E aí, na década de 30, fizeram a nova Igreja do Rosário, mais para cima. Né? Se não me engano, foi o André Gotti, um italiano imigrante, que foi o responsável pela arquitetura, né? Pelo plano da Igreja do Rosário atual. Então, você vê assim que são... Mas a congregação do Rosário, infelizmente, desapareceu. Né? Então, como muitas coisas desaparecem. Então, a questão, inclusive, que o Rosário ele tem muito a ver com a abolição. Acho que a gente está perto aí do dia 13 de maio, né? Que foi agora recente, e o dia 13 de maio ele é um outro ponto muito interessante, porque existe hoje em dia uma narrativa assim, atual republicana, vamos dizer, que tenta desmerecer o 13 de maio. Eu, sinceramente, eu discordo desse ponto de vista. Eu acho que o 13 de maio é muito importante. E tem um problema que as pessoas, às vezes, sofrem, vamos dizer assim, é de analisar a história do ponto de vista do presente. Falar do passado como se tivesse, segundo a perspectiva do presente. Acho que a gente tem que fazer um exercício oposto, ou seja, você tem que tentar se localizar naquele período para você tentar ver as coisas como eram na cabeça das pessoas naquela época. Né? Então, o que tinha no Brasil? O Brasil era um país que, desde o seu início, era um país escravista. Né? Isso já vem, é uma tradição milenar, né? Já vem lá desde os romanos e tal. Inclusive, um ponto interessante da escravidão aqui no Brasil é que ela era transmitida pela mãe. E isso era algo que vinha do direito romano. Então, por exemplo, quem era filho de vamos dizer assim, de um branco, um fazendeiro, com uma escrava, era escravo por causa da mãe. Entendeu? Agora, se por acaso a mãe fosse livre, ele não era escravo. Né? Então, quer dizer, isso já vem de milênios e de séculos. Aí a escravidão no Brasil ela começa a definhar na década de 1850, né? A gente já tem a proibição do tráfico negreiro, então já não pode mais vir escravos importados aqui para o Brasil, e aí então todos os escravos, para manter a produção, teriam que nascer de mães escravas no Brasil. E aí é um ponto interessante que eu estava comentando de 1831, do mapa populacional, e que de cada 10 pessoas em São João, 3 eram brancas e 7 não eram. E entre os negros em São João, era mais ou menos essa proporção de homem para mulher, ou seja, a maioria dos negros em São João eram homens, em 1831, porque eles eram trazidos da África. Né? Então, uma boa parte da população de São João, no início da cidade, nem falava português. E, às vezes, nem conseguia falar um com o outro. Porque um era do Congo, o outro era de Moçambique, o outro era de Angola. E são países, hoje, que têm dezenas de línguas entre eles. Né? Então, assim, era uma diversidade muito grande. Quando chegou 1850, proibiu o tráfico, aí começou a valorizar mais a mulher aqui, a presença da mulher negra. E aí depois ficou meio a meio. Né? Aí veio em 72, no início da década de 70, houve também uma nova lei. Quer dizer, primeiro foi a proibição do tráfico negreiro. Né? Depois veio a lei do ventre livre. Quando chegou a lei do ventre livre no início da década de 1870, aí a escravidão já foi praticamente abolida, só que ela não foi abolida imediatamente. Haveria um certo tempo, né? Não poderia mais chegar escravo da África, mas também não podia mais nascer escravo no Brasil,
Então, ela começou a diminuir cada vez mais. Um outro ponto que também estimulou muito a queda da escravidão no Brasil, a presença da família imperial, assim, a ação dela. O Dom Pedro II não tinha escravo, a princesa Isabel também não. Os funcionários dele eram pagos. E muitas vezes os fazendeiros que libertavam seus escravos recebiam, em contrapartida, títulos de barão, por exemplo, eram estimulados a fazer isso. Foram criados, por exemplo, vários mecanismos de recolher fundos através de contribuição para pagar a alforria de escravos. Então, tudo isso era um processo, né? Mais a questão no próprio parlamento. Então, foi havendo, paulatinamente, uma campanha abolicionista, José do Patrocínio e vários outros autores importantes, Joaquim Nabuco, até que, em 13 de maio de 1888, o parlamento, o Senado, aqui no Brasil, conseguiu, então, às custas de muito sacrifício, abolir essa lei, que foi, na época, uma coisa estrondosa. Imagina só, de um dia para o outro, acabar a escravidão no país, né? As pessoas, então isso é muito relevante. Aí as pessoas esquecem toda essa história, hoje em dia, não lembram de nada disso, vê hoje os negros, na sua grande maioria, em boa parte, compondo a população socioeconomicamente, né, mais vulnerável do Brasil, e fala que aquele 13 de maio não serviu para nada. Eu acho que isso é muito falta, assim, até de conhecimento, né, da história, né, e falta dessa capacidade de conseguir se situar historicamente naquele contexto, entendeu? Além de que há também toda uma manipulação republicana que houve já desde a proclamação da República. Aqui no Brasil, por exemplo, como eu comentei, uma grande parte dos nossos heróis, entre aspas, na verdade, da nossa história, eram donos de escravos. Então, isso é uma coisa que precisaria ser vista, né? Eu acho que a gente está vivendo isso um bom momento, lançar esse livro próximo do dia 13 de maio, um dia de grande importância, sem querer desmerecer o Dia de Zumbi, né, que também tem a sua relevância, mas eu acho que a gente não tem que ser um pouco mais aberto, né, para ver a relevância dessas outras nuances, vamos dizer assim. Ô, Luiz, uma coisa que é interessante também, né? A gente falando do 13 de maio aqui, que tem tudo a ver com o livro, né? Os negros são joanenses, não só os são joanenses, mas de todo o nosso Brasil. Eu vejo assim, eu concordo com você, é uma data muito importante, é uma data que ela bate, né? Ela bate, assim, é um marco, é a partir dali. O maior problema que nós temos é a questão que eu vejo social. O negro é livre, mas a sociedade, né, no caso a sociedade branca, ela impunha barreiras para os negros, como você mesmo disse, né? São João Nepomuceno, no início do século XX, nós tínhamos a Igreja do Rosário para os negros e a Igreja Matriz para os brancos. Então, assim, a gente já estava num cenário que o negro era livre, né? O negro já tinha liberdade. Mas a sociedade, ela chegou a um ponto de não se misturar. Isso talvez venha de um ranço, de alguma falta, talvez, realmente, de conscientização. Infelizmente, hoje, não como antes, nós ainda nos deparamos, né, com a situação do negro, do racismo, que a gente fica assim, gente, estamos no século XXI, e até hoje a gente tem essa situação acontecendo. O interessante, como disse o seu livro, voltando para o seu livro, é o ponto de vista do negro, porque eu não tenho conhecimento da história de São João Nepomuceno sendo contada tendo o ponto de vista de um negro, né, da realidade dele. O que nós temos são esses documentos que eram escritos pelos brancos, né, pelos proprietários, pelos políticos da época. A loja maçônica de São João Nepomuceno, né, tem uma importante participação na história do município, e você traz para a gente, de repente, esse lado, né, o outro lado da moeda.
O livro também ele pode trazer, para quem fizer a leitura, Luiz, essa conscientização, né? De mostrar o quanto é importante a sociedade abraçar também isso, né? Não é só afastar. Isso é muito interessante. E essa sacada do pai Carlos, né? Como você disse, e traz também um pouquinho dessa questão da religiosidade. Será que isso é verdade? Será que quem que é essa figura tão emblemática dessa história? É verdade. E um ponto interessante a respeito do pai Carlos é que o Marcos Dadalt, né, que também é um grande pesquisador aqui da história de São João, publicou também um livro excelente, né, em 2019. Uma vez ele vendo um antigo número da Voz de São João que ele tem, se não me engano, por volta de 1905 ou 1907, alguma coisa assim, não me lembro agora exatamente, fala-se da morte do pai Carlos, que foi noticiado, que na verdade lá eles colocam como tio Carlos, que teria 130 anos de idade. Na verdade é um pouco, não é muito bem isso, eu acho que ele só tinha talvez uns 98, ele não era tão... Mas mesmo assim... Mas, ele era novinho, né? Ele era um rapazinho. Mas, de qualquer forma, assim, então o pai Carlos, de fato, existiu. E o Daminhas, que nasceu em São João, ele, de fato, conheceu o pai Carlos. Até porque ele era de uma família Torres, família de São João, né? Da própria dona Glorinha, várias outras pessoas aí da família Torres. E eles tinham terras, de fato, ali para aquele lado, ali do Tongó e tal. Então, existia, e o pai Carlos morava numa cabaninha, né? E lá, então, o Daminhas ia visitá-lo e tal. Então, assim, esse é um ponto interessante, de fato, né? É como que é possível você resgatar essa história. É claro que não chega a ser 100% a história contada pelos negros, porque não era o pai Carlos que estava contando, né? Passou pelo Daminhas e passou por mim, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, eu digo assim, é um ponto de vista que vem de lá, né? Do elemento ali que estava numa posição totalmente diferente daquela que a gente está acostumado a ver. E eu acho que a história é isso, a gente deve estimular a multiplicidade de olhares, né? De pontos de vista. Eu acho que isso aumenta não só a capacidade de compreensão, mas também a capacidade de aceitação das diferenças, né? Da gente ser mais flexível, mais aberto para outras manifestações, né? Quer dizer, e é isso mesmo. São João, na verdade, é um grande caldeirão cultural, é um espelho do que acontece em vários outros lugares de Minas e do Brasil. A gente tem, né, os portugueses, tem os índios, os negros, os italianos, né? Os sírios, enfim, e uma mistureba, vamos dizer assim, né? Que é o que tem hoje. A questão assim da mistura racial, na verdade, sempre houve, né? Até junto com o preconceito, né? É um ponto interessante esse, porque uma boa parte da população era mestiça, né? E isso, com o tempo, vai até se avolumando, vamos dizer assim. Hoje em dia, eu creio que quase ninguém no Brasil, se fizer daquele teste de DNA, certamente vai mostrar, né, um percentual ali de ascendência africana, com certeza, né? Todo mundo, principalmente pela linhagem materna. Então, a ideia é essa, é tentar resgatar um pouco essa origem um pouco desconhecida, né? Que a gente tem. Ô Luiz, que pena, a hora passa tão rápido. E eu vou pedir o spoiler saiu aqui, você falou do pai Carlos, né, onde ele morava. E o seu prefácio é tão instigante, porque eu tive essa sensação dos Sabones, né? Quando você faz uma ponderação lá do pai Carlos, e pai Carlos é um nome tão sugestivo que eu fui correndo para o livro assim, falei assim, será que o Luiz Pontes vai provar que esse pai Carlos existiu? Ou, de repente, era uma conversa com uma entidade, né? Espiritual? Essa escapou, hein? Esse spoiler Essa escapou. Você faz uma ponderação no prefácio que ela é muito instigante nesse sentido, assim, né? Porque o pai Carlos é nome
bem sugestivo, até por conta da religião africana. Mas é uma pena porque a gente está finalizando aqui, senão a gente poderia ficar a tarde toda. Como eu disse, é um livro de fácil leitura, ele em breve vai estar vindo mais quantidades para São João Nepomuceno. O Luiz Pontes, São João Nepomuceno, 2 séculos de história. O volume 2, esse já é a segunda edição, O Mistério do Morro do Tongó e a História dos Negros São Joanenses. Esse livro vai estar disponível nas na nossa biblioteca também. É uma leitura muito rápida, tá, gente? É um livro assim que, se você sentar ali, naquele espaço agora que vocês vão conhecer também em breve, da nova estação ferroviária, nessa restauração que teve lá, você vai sentar e vai ter uma leitura muito agradável. Eu quero agradecer muito, Sabonis, a participação, né, Sabonis? A gente já fica com aquele gostinho assim, o que vem no volume 3, né, Sabonis? É isso aí, Luiz Carlos, verdade. É muito interessante a maneira da abordagem do livro, né? O olhar do livro é interessante. Uma vez eu tinha um professor que ele falava assim, o livro é uma coisa tão valiosa, porque quando você está lendo um livro, você está dentro da mente de quem escreveu esse livro. Então, acho que todo mundo, se você perguntar umas pessoas assim, se você tivesse um superpoder, qual deles você queria? Eu acho que muitos diriam ser invisível, mas eu acho que uma grande maioria diria assim, eu queria saber o que passa na cabeça de cada pessoa. E o livro traz isso, né? Então, quando você traz essas histórias, você tem percepções. É muito importante ter essa percepção que a gente nunca teve, até para a gente compreender alguns traçados da nossa própria história. E, Luiz Carlos, eu agradeço a você pela condução aqui desse material. E, mais uma vez, eu digo, sinto-me honrado de participar do lançamento do volume 2 do livro do Luiz Pontes, que realmente enobrece a nossa história são joanense. Eu já fiz uso de vários textos do Luiz Pontes para montar um espetáculo teatral. Então, assim, a importância de ter esse trabalho de pesquisa do Luiz Pontes. O Luiz até nos presenteou com a presença, com a família dele, na estreia do espetáculo, o Conto São Joanense de Cabo a Rabo. Então, assim, só é possível construir coisas quando você tem essa base, essa história. Então, a missão do Luiz é essa, de trazer para a gente essas histórias, né, esses dados, os causos, e a gente desfrutar disso. Sorte da cidade que tem pessoas assim, como esse grande amigo aqui, um cara que eu admiro muito, meu professor de física, que me ensinou vetor, que eu ficava doido com aquela setinha para todo lado, mas aprendi. Tá bom, gente? Luiz, parabéns pelo lançamento de mais um livro, mais um trabalho, e tudo de bom para você, e que você continue. Como diz o Luiz Carlos, que vem aí o volume 3, aí eu quero ver. Lá em novembro a gente tem a consciência negra, né? Aqui no dia 13 a gente tem a abolição da escravatura. Lá em novembro, quem sabe, o Sabonis, Luiz Pontes, a gente, tanto para o Poder Executivo, o Poder Legislativo, Domingos Henrique de Guzmão, por exemplo, que está no livro, temos ruas, temos homenagem a Carlos Alves, entre outros. Por que não uma rua Pai Carlos, né? Por que não uma homenagem, um monumento Pai Carlos? Ou até mesmo uma rua Daminhas, né? Damásio, enfim. Fica aí uma sugestão para que é uma maneira da gente também conhecer essas histórias, de certa forma, ao passar por um monumento. Quem foi Pai Carlos na história de São João Nepomuceno? Ô, Luiz, muito obrigado pela participação aqui. O livro é muito bom. Obrigado por você dedicar esse tempo com a gente aqui na Prefeitura, com a assessoria de comunicação da Prefeitura, mas também você disponibilizar o seu tempo, a sua pesquisa, a sua inteligência, enfim, o seu dom para contar a história de São João Nepomuceno. E aí eu vou ter que falar em nome de todos, né, que moram na nossa cidade, São João Nepomuceno. Nosso muito obrigado mesmo. Hoje a gente consegue conhecer muito mais da história do nosso município, graças a você. Muito obrigado, Luiz. Bom, gente, para mim é que é um grande prazer, de fato, estar aqui, como eu disse, numa situação de lançar mais esse livro, mas também aí de ter o privilégio de conversar mais uma vez com vocês. Acho que isso, na verdade, também é um trabalho que foi
prefeitura, né, o prefeito Hernandes, o atual secretário, Aldo Torres, e o secretário anterior, o Ricardo Itaboraí, que são pessoas assim com quem eu sempre tive um diálogo muito fácil, assim, e recebi deles já sempre a maior atenção. Eu acho que é muito importante isso, esse trabalho que está sendo feito na cidade. A gente tem agora, né, a estação ferroviária sendo reinaugurada, o que mais também uma mostra de que a gente está, felizmente, apesar de todos os problemas, de todos os níveis, a gente também existe vida, né? Vida inteligente na cidade, tentando restaurar um pouco da nossa história e das nossas tradições. Então, a prefeitura está de parabéns por todas essas iniciativas. E, como eu disse, depois a gente vai tentar ver as melhores maneiras de divulgar o livro, mas ele já está, assim, a princípio, disponível. Vamos encaminhá-los para as escolas e espero que todos gostem. E vamos ver depois, quem sabe, o volume 3. A ideia é continuar mesmo. E um abraço a todos, agradeço a atenção do público e de todos. Dia 16 de maio é um dia de celebrar, um dia de programação especial. Começamos aqui com esta live apresentando o livro do Luiz Pontes. Às 5 da tarde teremos o Alto de São João Nepomuceno com o grupo de teatro Novos Horizontes. E às 20 horas, às 8 da noite, o show com Emerson Nogueira. É o aniversário da cidade de Garbosa e por isso essa programação tão especial para São João Nepomuceno. Grande abraço a todos. Obrigado a você que acompanhou. Foi, Juninho?